A Bíblia nasceu em territórios marcados por impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, todos deixaram suas marcas no povo de Israel. Por isso, a palavra de Deus também é um documento de resistência, um documento de sobrevivência cultural. Uma voz que resiste à dominação, mas que, em alguns momentos, repete a linguagem dos dominadores. Uma linguagem decolonial das Escrituras nos convida a olhar essas tensões com lucidez e fé. A Bíblia é divina, mas foi escrita em contextos humanos colonizados. Ela guarda tanto o grito dos oprimidos quanto, às vezes, o eco dos impérios. Quando a fé herda a linguagem do império. Veja só, um exemplo curioso está lá no livro de Isaías, no capítulo 60, quando o profeta anuncia a restauração de Jerusalém. As nações caminharão à tua luz e os reis ao brilho de tua aurora. Isaías capítulo 60, versículo 3. O texto é um canto de esperança para um povo que voltou do exílio, mas ele também revela o desejo de se tornar um novo centro do mundo, uma espécie de anti-império santo. Aqui vemos o traço colonial. A lógica do dominador ainda habita a imaginação do dominado. Israel, oprimido pela Babilônia, sonha com uma Jerusalém imperial. A leitura decolonial propõe um outro caminho. Em vez de restaurar o centro, Deus desloca o centro. Sião não deve dominar as nações, mas deve tornar-se lugar de encontro, de luz que acolhe e não submete. A glória de Deus nesse olhar não é hegemonia, mas é hospitalidade. O poder como serviço, descolonizando o trono. Um outro texto curioso é o Salmo 72, que faz uma prece por um rei justo. Concede ao rei o teu juízo e aos teus pobres a tua justiça. Salmo 72, 1, 2. Mas à medida em que o salmo avança, ele usa imagens típicas da realeza imperial. Ele vai dominar de mar a mar, os reis lhe trarão presentes, pagarão tributos, os reis hão de servi-lo, né? As nações o servirão. A justiça e a paz são descritas com a linguagem do império, com a linguagem do domínio. Aqui está outro traço colonial, a colonialidade do poder religioso, quando a imagem de Deus é moldada pela estrutura hierárquica dos reinos humanos. É tipo esse povo que hoje ainda pensa que o céu é aquela hierarquia, né? Como se fosse uma monarquia no céu. Né? A leitura decolonial nos lembra que o reinado messiânico não é expansão territorial, mas expansão da compaixão. O verdadeiro rei, segundo o Salmo, é aquele que liberta o pobre, escuta o indigente e salva os que não têm defesa. Salmo 72, verso 12 e 13. Ou seja, descoloniza o poder, transformando-o em serviço. E você, que é um leitor atento do Evangelho, sabe que Jesus entendeu o poder como serviço e não como oportunidade de oprimir e explorar os povos. Né? O Messias que não conquista, mas escuta. No Salmo 2, Deus declara ao seu ungido, ao seu rei, ao seu Messias: Pede-me e eu te darei as nações por herança. Esse versículo foi usado durante séculos, o Salmo 2:8, né? Foi usado durante séculos para justificar cruzadas, colonizações e a imposição da fé. E ainda tem gente hoje que usa esse salmo, certas igrejas que usam esse salmo para justificar a exploração de nações a outras, tá? E é inclusive por isso que eu estou gravando esse vídeo, né? Para chamar-lhes atenção para isso, né? Mas a leitura decolonial recorda que o ungido não é conquistador. O verdadeiro Messias é o servo de Javé, aquele que vence não com armas, mas com fidelidade e sofrimento. O riso de Deus, o Salmo 2:4, não é o riso do vencedor sobre os vencidos, mas é o riso que desmonta o orgulho dos impérios. O riso de um Deus que ri das pretensões coloniais de toda política que se faz absoluta. A herança das nações não é dominação, é comunhão. A estrela que brilha fora do império. O próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 2, o contraste é claro. Herodes reina em Jerusalém, sustentado pelo poder de Roma, e enquanto isso o menino nasce em Belém, cidade pequena, marginal e esquecida. Lá em Mateus 2:2 se lê:
Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-la. Os magos vêm de fora, de uma cultura diferente, guiados pela sua própria sabedoria. Em uma leitura colonial, eles seriam os pagãos que reconhecem a verdade de Israel. Mas numa leitura decolonial, os magos representam as epistemologias periféricas, os conhecimentos periféricos, a sabedoria não ocidental, a sabedoria não judaica, que também percebe e reconhece o sagrado. O evangelho, então, não é a absorção do outro, mas diálogo de espiritualidades. O Cristo acolhe, mas não uniformiza. A Epifania é, portanto, a revelação de um Deus intercultural que fala em todas as línguas e caminha por outros caminhos. Mateus capítulo 2, versículo 12. Então é interessante, né, que o Concílio Vaticano II, sobretudo nos seus documentos que tratam do diálogo interreligioso, vai entender e compreender que nas demais culturas e religiões existem sementes do verbo. O sagrado também se manifesta nessas culturas e nessas religiões. Entre a libertação e a dominação, a ambiguidade da Escritura. A leitura decolonial não condena a Bíblia, ela a escuta com maturidade. Reconhece que há nela duas vozes. A voz da libertação, que denuncia os faraós, que proclama o êxodo, que defende o pobre, mas também há uma voz de dominação, que às vezes reproduz as hierarquias do império, os privilégios do patriarcado e as exclusões culturais. Isso também está presente na Bíblia. Então, a tarefa teológica é discernir onde fala o Deus libertador e onde fala o eco dos reinos humanos. E eu diria ainda mais, uma leitura cristã deveria discernir se nesses textos se retrata a experiência do Deus de Jesus. Se o Deus de Jesus justifica a colonização e a exploração de povos e culturas diversas, né? Ler de modo decolonial é permitir que o Espírito Santo continue libertando a palavra de Deus das amarras das ideologias do poder. Caminhos de superação. Para libertar a Bíblia da colonialidade, precisamos de 3 atitudes fundamentais. Ou seja, para não ler a Bíblia com esse espírito colonial e imperialista, essa leitura que justifica a exploração e a dominação de outros povos, é necessário 3 atitudes. A primeira, escutar os que foram silenciados. Então, ler a Escritura sempre a partir das vítimas da história. Mulheres, indígenas, negros, migrantes, pobres. É nesses corpos crucificados que o Verbo continua a se encarnar. Não se esqueça que Jesus foi uma vítima do império. Então, ler o Evangelho a partir das vítimas, ler a palavra de Deus a partir das vítimas, é uma atitude profundamente evangélica. 2. Reconhecer a pluralidade do sagrado. O Deus bíblico se revela em meio à diversidade. A fé não tem centro geográfico e nem monopólio cultural. 3. Converter o olhar teológico, converter o olhar da fé. Substituir o olhar imperial, que interpreta o texto para dominar, por um olhar solidário e dialogal, que interpreta para servir e transformar. Por fim, para concluir, nós cremos num Deus que descoloniza. A experiência cristã de Deus não é um Deus colonizador ou um Deus imperialista. Por isso a gente pode dizer com clareza que a Bíblia é, ao mesmo tempo, um livro de memória e um livro de libertação. Ela conserva o trauma dos povos subjugados, mas também guarda a esperança dos que acreditam que a história pode ser refeita. A leitura decolonial não destrói a fé, ela a purifica das sombras do poder e a reconecta com o Deus das margens, o Deus revelado em Jesus Cristo. O Deus que não fala dos palácios, mas dos desertos. O Deus que ri dos impérios e nasce entre os pobres. O Deus que transforma o livro dos reis em evangelho dos servos. Porque o reino de Deus não é domínio, mas é comunhão. O reino de Deus não é conquista, mas cuidado. O reino de Deus não é centralização, mas partilha. E é nesse reino de Deus, nesse reino descolonizado, tecido de justiça, ternura e liberdade, que a palavra se cumpre e a história humana reencontra o seu verdadeiro centro, o amor. Que Deus te abençoe.